Seja muito bem-vindo ao meu canal, Pumaru aqui, e nesse vídeo vamos continuar dando andamento ao programa de recuperação que é proposto no livro de Julia Cameron, O Caminho do Artista. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando esse processo, falei da introdução do livro, que o programa todo é explicado, é um programa de 12 semanas, tá aqui na playlist. Recomendo que, se você chegou no canal agora, antes de tudo, se inscreve, isso faz bastante diferença. Eu sou um criador pequeno no momento que eu estou gravando esse vídeo, e todo seguidor faz a diferença, me dá um gás a mais para continuar gravando esses vídeos. Deixa um comentário aqui também, deixa um joinha, escreve suas dúvidas, vai ser muito bom conversar contigo, vai ser muito legal saber o que você acha de tudo isso que eu estou tentando trazer aqui para o canal. Mas continuando, todos os vídeos a respeito do Caminho do Artista estarão aqui na playlist que está aqui no canal. E esse é o segundo vídeo, comece do primeiro. Vamos lá. Na primeira semana da recuperação criativa proposta aqui no livro, a autora ela apresenta a ideia de recuperar a segurança. E nessa semana de recuperação de segurança, ela nos apresenta um conceito chamado artista sombra. O artista sombra, ele surge de um artista frustrado, mas que não consegue abrir mão completamente da prática da arte que atrai ele. Ela, por exemplo, ela traz o exemplo de um homem que ele sempre teve uma inclinação muito grande ao cinema. Ele tem uma biblioteca de livros de cinema, ele consome periódicos a respeito de cinema, mas ele nunca conseguiu colocar essa vontade na prática. Ele nunca conseguiu atuar em cinema, ele seguiu outra carreira. E ela fala que ele conheceu uma moça que era cineasta e que eles se apaixonam, e ele começa a perceber uma admiração muito grande. Ele se diz o fã número 1 dela. Só que, na verdade, muito além dessa admiração, existia um desejo dele também de estar fazendo o que ela estava fazendo. Então, ela usa isso para explicar que artistas sombras, eles tendem a gravitar no grupos de artistas que fazem sentido, que ressoem com aquilo que ele carrega dentro de si, mas por algum motivo ele não consegue trazer à tona. Essa dificuldade aí, essa falta essa falta, né, pode ser uma falta de coragem, pode ser uma falta de meios, enfim. Essa falta, ela é causada na infância, principalmente, e ela vem principalmente dos pais, do seio familiar. Pode vir de outros ciclos de convivência, como escola e tudo mais, e amigos, mas essa impossibilidade, esse bloqueio, ele começa a ser levantado nos ciclos mais próximos da pessoa afetada. Então, ela passa a explicação por essa questão das dificuldades socioeconômicas que a maioria das famílias tem de perceber a arte como uma carreira que seja capaz de trazer frutos e realizações tão concretas quanto as carreiras mais tradicionais, como medicina e direito, por exemplo. Ela também traz outro conceito muito importante, que é da criança artista interior. A criança interior é um conceito já amplamente conhecido,
mas o que a Júlia coloca de diferente é que o artista que cada um traz dentro de si é a criança interior. Então, através de algumas propostas, algumas tarefas e alguns exercícios, a Júlia também defende e propõe maneiras de você curar a criança interior para que a criatividade comece a fluir através dela e você consiga colocar essa criatividade no mundo finalmente depois da recuperação. Eu acho muito legal essas coisas, eu nunca tinha pensado, principalmente na questão do artista sombra, dessa forma tão ampla. Eu já tinha percebido que essas dificuldades no meu caso não foi no seio familiar, porque a minha mãe ela sempre me apoiou bastante, incondicionalmente, me incentivou muito a respeito de práticas artísticas. Tudo que eu quis quando era criança que diz respeito à arte, eu tive apoio. Quando eu resolvi fazer aula de teclado, ela me levou a aula de teclado, aula de desenho, fui para aula de desenho, fiquei um tempo nas duas. Só que a questão aqui também é que muitas famílias que estão dispostas a permitir que os filhos passem por essa carreira, experimentem a arte, elas não sabem incentivar e dar andamento a esse incentivo. A minha mãe, ela sempre me apoiou, ela me incentivou muito bem. Beijo, mãe. Inclusive, eu estou aqui por conta do incentivo dela, então é muito importante. Eu sou uma pessoa muito sortuda e eu consigo entender também como pode ser que essas dificuldades afetem, porque eu convivi com artistas por muito tempo, principalmente na faculdade de artes. Então lá a gente encontra pessoas com todo tipo de história, gente que apoia, gente que não apoia, e no caso a família dessas pessoas, e gente que apoia também, só que não sabe como estender esse apoio. Enfim, isso é uma outra questão separada. E a respeito da criança artista interior, é um conceito bastante interessante, que os exercícios, inclusive, que foram propostos para atingir essa criança interior, eles me causaram um efeito muito curioso, que agora eu tenho memórias muito recorrentes a respeito de acontecimentos da infância, assim, acontecimentos banais, trivialidades do dia a dia. Desde que eu comecei a fazer os exercícios que eu vou trazer aqui também ao longo do vídeo, eu consegui ter acesso a essas memórias. Eu achei isso interessante. Ela apresentou esses dois conceitos, o artista sombra e a criança artista, e ela trouxe também as crenças negativas, que elas são bastante comuns, como ser artista não traz dinheiro, ser artista tá ligado à promiscuidade, ser artista ser odiado, ser artista ter que abrir mão dos seus outros sonhos, e por aí vai. E uma forma de romper com essas crenças, que elas são adquiridas ao longo da vida e a gente vai vestindo como se fossem camadas de roupas, ela propõe uma prática que no início eu fiquei com o pé atrás, eu vou falar a verdade, mas que agora eu vejo que ela ela traz efeito muito benéfico, e eu vou compartilhar esse benefício na minha experiência. Essas práticas são as afirmações positivas. Quem aí já passou pela parte de autodesenvolvimento aqui do YouTube já deve ter chegado nessa parte de afirmações positivas, que
que são frases com teor bom a respeito daquilo que a gente quer e a respeito da nossa autoimagem, e que eu, pelo menos, eu tinha um olhar muito desconfiado e muito... Eu via isso também de uma forma pejorativa, mas como eu me propus a fazer essa recuperação, a tela apagou. Como eu me propus fazer essa recuperação, eu falei, poxa, eu vou de corpo e alma, independente se eu acredito totalmente nisso ou não, e eu vou dizer que eu senti uma diferença positiva muito boa depois que comecei a fazer as afirmações, por um motivo muito específico. Eu, particularmente, para eu conseguir colocar o máximo de seriedade, eu achei que seria necessário para mim, que entrei um pouco cético nisso, fazer essas afirmações me olhando no espelho. E o que aconteceu foi uma coisa muito curiosa, que agora, quando eu recebo algum elogio ou eu penso... Vem um pensamento intrusivo muito ruim a respeito de mim mesmo, me vem uma memória de mim mesmo falando uma coisa boa na minha cabeça, uma memória visual. Ou seja, eu tenho um registro aqui da minha própria imagem, da minha própria voz, dizendo para mim mesmo uma coisa que naquele momento, por exemplo, eu posso estar pensando, posso estar me sabotando e vem um pensamento que é contrário, um pensamento bom na minha cabeça, só que ele vem com o visual. Eu consigo me lembrar de como eu estava na frente do espelho, e isso faz muita diferença. A mesma coisa quando eu recebo um elogio, quando o elogio ele passa pela via da afirmação, eu me vejo imediatamente falando a mesma coisa que eu ouvi. E eu não consigo explicar porquê, eu não tenho um nível de entendimento em psicologia tão grande, mas eu consigo sentir um apoio psicológico que eu não tinha antes. Então faz uma diferença muito boa, é muito legal. Pelo menos para mim, tem sido muito legal e tem feito uma diferença muito grande. E eu sinto que isso me colocou um passo adiante, mais próximo dessa recuperação da criatividade que eu estou buscando e estou compartilhando com vocês. Bom, na checagem. A checagem é um momento depois que se passa uma semana do que foi proposto, para você fazer um balanço do que foi feito, se você conseguiu fazer as propostas, se você conseguiu dar andamento nas páginas matinais e conseguiu realizar um encontro com o artista. As páginas matinais são 3 páginas em livre associação que devem ser escritas logo de manhã ao acordar. Eu fiz todos os dias essa semana. Uma coisa que eu não tenho certeza se eu cheguei a mencionar no vídeo anterior de introdução, mas eu tenho esse livro, O Caminho do Artista, eu já tenho ele há bastante tempo. E eu tinha tentado começar esse processo de recuperação de criatividade e eu tinha começado a fazer as páginas matinais. Só que eu não dei andamento na criatividade, mas eu dei andamento nas páginas, só que com um pequeno detalhe. Eu não fazia essas páginas de manhã porque eu tinha muita dificuldade de fazer isso depois de acordar. Então, eu escrevia no final do dia, o que transformou as páginas matinais num diário. Apesar da ideia ser diferente, essa prática recorrente de escrita a respeito de mim mesmo, com certeza fez diferença agora que eu estou seguindo o projeto para valer. Então, por esse motivo, por eu já ter escrito antes, mesmo que de uma maneira diferente,
isso me ajudou a fazer todos os dias as páginas matinais de manhã, como deve ser, de maneira muito tranquila. Eu tive meu encontro com o artista também. Eu fui dar uma volta no Minhocão, aqui em São Paulo, eu gosto de fazer isso. Então eu fui de uma ponta a outra e voltei. E deu 1h20 de caminhada. E eu pude entrar em contato comigo de uma forma que eu não entrava há muito tempo. E sob o efeito dessas práticas, das afirmações e levando em consideração esses conceitos apresentados sobre a criança artista interior e sobre o artista sombra, eu senti que eu parei, eu diminuí consideravelmente a censura que eu praticava contra minhas próprias ideias. Eu tinha uma ideia e, de repente, aquilo era cortado imediatamente porque eu achava que era ou imaturo demais, ou irrelevante, enfim. Esse véu muito crítico, ele caiu e eu consigo agora olhar com mais carinho para as minhas ideias. Isso tem sido bastante interessante. Ela propôs algumas tarefas aqui, e uma das tarefas foi se lembrar de inimigos da criatividade da infância. Eu não me lembrei de nenhum inimigo, mas eu me lembrei de uma ocasião em que eu tomei uma bronca de um pai de uma coleguinha porque ela mentiu para ele que eu tinha pisado no pé dela. Não tem nada a ver com criatividade, mas me veio essa memória dessa bronca descabida, que, apesar de eu ser pequeno, eu também não dei muita bola, porque eu não tinha feito nada de errado, apesar de ter ficado envergonhado no momento da bronca, porque até aquele momento eu nunca tinha levado uma bronca sem ter merecido. E foi aí, depois que eu me lembrei disso, que eu comecei a me lembrar de outras coisas da infância. E banalidades, coisas do dia a dia, de quando eu era uma criança pequena. E isso tem feito muita diferença, e é justamente esse jogo de memória, de esse exercício, esses saltos que eu faço agora, hoje, com 35 anos, para a infância, que tem me ajudado a abrir os olhos para olhar as minhas ideias com uma crítica menos incisiva, uma crítica mais lúcida. Eu tenho me preocupado em só olhar a ideia, contemplar a ideia que me surge, sem decidir se é boa ou ruim, por agora. Eu tenho deixado as minhas ideias, tenho registrado essas ideias, e de tempos em tempos eu tenho consultado essas ideias, e agora eu vejo todas elas de uma forma muito mais carinhosa, e vamos dizer que eu consigo agora dar valor para minhas ideias, por mais que algumas delas possam ser impraticáveis no momento, mas é muito bom tê-las guardado, porque as ideias, elas podem se transformar, elas podem se desdobrar, ou quando você coloca elas em prática, ou quando você vai refletindo sobre elas, enfim. Eu parei de dar as costas para minhas ideias, e isso é muito importante. Eu acredito que é isso. Uma conclusão breve: o saldo da primeira semana foi bastante positivo, foi uma experiência bastante reveladora, especialmente na parte que eu era meio cético, que são as afirmações, que, apesar de eu não ter botado muita fé, elas me trouxeram bastante confiança, e isso foi um retorno muito positivo.
Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Você pode me chamar de Puma, porque você ficou, acredito eu, que uns bons 10 minutos comigo. Então, nós já somos amigos e agradeço, muito obrigado por ter ficado comigo. E eu espero você no próximo vídeo, viu? Até semana que vem.